Como transformar número misto em fração imprópria e vice-versa? Para explicar ao aluno de uma forma prática, concreta, que ele entenda realmente o processo, a gente pode fazer tanto uma versão como a outra versão por meio de representação pictórica, ou seja, utilizando uma figura, tá certo? Então, essa primeira situação aqui, eu tenho 3 inteiros e 1/2, que é um número misto. Como é que eu descubro que fração imprópria gerou esse número misto? Como é que eu posso fazer? Vamos lá. O denominador aqui desse número misto é um 2. Significa dizer que eu precisarei fazer figuras que tenham 2 partes, não é verdade? Mas esse número misto está me dizendo que foram utilizadas 3 figuras inteiras. Daí a leitura, né? 3 inteiros e 1/2. Então, se forem utilizadas 3 figuras inteiras, eu precisarei fazer 3 figuras, todas elas com 2 partes, certo? E terei que pintar todas as partes para poder representar esses 3 inteiros. Só que além desses 3 inteiros, ainda tem 1/2. Como é que eu represento o meio? Uma outra figura, também com 2 partes, onde agora, para representar 1/2, eu pinto apenas uma das partes. Moral da história: quantas partes eu pintei ao todo? 2, 4, 6, 7. Então, a fração imprópria será 7/2. E o processo inverso, que é já ter a fração imprópria e conseguir o número misto. A gente pode fazer da mesma forma. Veja que o denominador ele permanece. O denominador do número misto era 2, o denominador da fração imprópria permanece sendo 2. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se a gente tem denominador 3, aqui também será denominador 3, que é o denominador também que indica a quantidade de partes que a gente vai precisar fazer a figura. Então, agora eu precisarei de figuras com 3 partes. Então, vamos fazer aqui uma figura com 3 partes e vamos ver quanto que o denominador está indicando que eu preciso pintar. O numerador está me indicando que eu preciso pintar 7 partes. Mas como eu vou pintar 7 partes se a figura tem apenas 3 partes? Isso me diz que eu vou precisar de mais de uma figura, né? Então, vamos lá. Se eu pinto essa figura toda, eu pintei 3 partes. Então, vamos fazer uma segunda figura, também com 3 partes, porque lembre que o denominador ele permanece. E se eu pintar de novo todas as partes, eu vou ter pintado quantas as partes? 3 da primeira figura com 3, 6 partes. Eu ainda não pintei as 7. Então, me diz que eu vou precisar de uma outra figura também com 3 partes. Só que agora eu não vou precisar pintar todas as partes. Por quê? Eu não vou precisar pintar todas as partes? Porque eu já pintei 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, para pintar as 7 partes que o numerador me indica, eu estou precisando apenas de mais uma. Então, a representação pictórica de 7/3 fica dessa forma e me diz o número misto. Por quê? Qual é o número misto aqui? 2 figuras foram pintadas completamente, ou seja, são 2 inteiros, e a figura que não foi pintada completamente, ela tem 3 partes e dessas 3 partes foi pintada apenas uma, ou seja, das 3 partes, apenas uma foi pintada. Qual é o número misto? 2 inteiros e 1/3. Se você gostou dessa forma de transformar número inteiro em fração imprópria e fração imprópria em número misto, é só seguir o nosso canal.